Nossa, agosto foi um dos melhores meses de leitura para mim. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros que eu li no mês de agosto de 2020. Vou começar pedindo para você já curtir se você gosta desse tipo de conteúdo, comentar, compartilhar, ajudar o canal a chegar mais longe e também para agradecer as pessoas que apoiam o Literatami. O canal não continuaria existindo se não fosse por vocês e eu sempre falarei isso porque eu sou muito grata ao apoio de vocês, então muito obrigada por isso. Um outro lembrete importante é que eu leio bastante, sim, porque eu trabalho com livros, então eu dedico a maior parte do meu dia, grande parte do meu dia, aos livros, então é natural, é esperado que eu leia bastante. Não se cobre por causa disso, tá bem? Não tem por que comparar, não tem por que enxergar a leitura como competição, e, enfim, é isso que eu queria dizer pra vocês, mas vamos lá. Eu comecei o mês de agosto lendo um livro que me impressionou muito, que é o livro Flores de Beira de Estrada, do Marcelo Soriano, publicado pela editora Laranja Original, que é uma editora independente, aqui de São Paulo, se eu não me engano, e eu fiquei muito impressionada, principalmente porque esse é o primeiro livro do Marcelo Soriano, é o livro de estreia dele, e esse livro ele vai crescendo, sabe? Ele traz como mote a experiência de um casal. A gente começa ali entrando em contato com esse casal, um casal jovem, que acaba passando por uma situação drástica e transformadora e que parece, a gente começa a ler achando até que não vai sair muito disso, que vai ficar ali num clichê, mas o modo com que o Marcelo desenvolve essa narrativa é muito envolvente. Eu fiquei super presa a esse livro, eu devorei ele de verdade. E o Marcelo, ele escreve muito bem, então é um livro gostoso de ler, eu acho isso super importante e é maravilhoso quando a gente pega um livro gostoso de ler que não tem vontade de largar, sabe? E é muito louco porque ele não cria exatamente um personagem cativante pelo qual a gente nutre alguma afeição, mas ainda assim a gente fica muito preso a ele, muito preso às suas angústias, aos seus problemas. Eu tô tentando falar sem dar spoilers, mas eu com certeza farei um vídeo só sobre esse livro, com mais profundidade. Vocês sabem que estes vídeos de leituras do mês eu só comento assim brevemente mesmo. Mas cara, excelente esse livro, a edição também tá muito boa da Laranja Original, revisão, diagramação, tudo maravilhoso, adorei. Muito bom mesmo e eu espero que vocês assistam ao vídeo quando sair sobre essa obra, mas já fica aí a indicação, procure conhecer a literatura do Marcelo Soriano. Depois eu li A Ocupação, do Julian Fuchs, livro publicado pela editora Companhia das Letras. Eu já tinha muita vontade de ler alguma coisa do Julian, foi a primeira vez que eu li um livro dele, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Julian em um grupo de estudos do gênero romance, da crise do romance lá na universidade, lá na USP, quando eu estudava lá, e o Julian é uma pessoa, além de super inteligente, muito gentil, muito solícita, e isso foi o que fez com que eu ficasse realmente com muita vontade de conhecer o trabalho dele. Então, eu comecei pela Ocupação, que é o livro mais recente dele. Eu tenho 2 outros livros dele aqui, mas comecei por este. E gostei demais também da experiência. É um outro livro que te prende mesmo, no sentido de você querer ler sem parar até que o livro chegue ao fim. Sem querer que o livro chegue ao fim, ele vai contar a história de um protagonista que é um alter ego ali do Julian, que acaba entrando em contato com uma ocupação aqui no centro da cidade de São Paulo. Aqui no centro não, né? Aqui na cidade de São Paulo. E ele é um narrador ali de classe média alta que está passando por um momento também transformador na vida dele, a geração de uma vida nova ali na família, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a doença do pai, e o Julian consegue fazer com que todas essas tramas se enredem e formem um belo perfil do que pode ser a ocupação, do sentido dessa palavra, né? Ele explora bem alguns sentidos que essa palavra tem, não só o da ocupação como de um edifício mesmo, mas também da ocupação de um corpo, da ocupação da memória, enfim, é muito maravilhoso o que ele faz aqui. É um livro também gostoso de ler, trata de temas não muito facilmente digeríveis, mas ainda assim ele transforma esse livro em algo que a gente recebe com bastante carinho, assim. Eu gostei muito desse livro mesmo, ainda mais porque eu não tô saindo de casa, né, e faz muito tempo que eu não vou pro centro, e foi muito legal fazer esse passeio
pelo livro do Julián. Agora, eu quero fazer vídeo sobre ele, mas talvez eu leia os outros 2 livros do Julián antes. Então não sei exatamente quando eu falarei sobre a ocupação, mas também já está recomendado, muito bom mesmo. Depois eu li O Homem que Amava os Cachorros, um romance do cubano Leonardo Padura, um romance que me foi muito recomendado há bastante tempo já, que eu tenho vontade de ler. Esse livro foi publicado pela editora Boitempo, nessa edição super bonita, com tradução da Helena Pita, e ele tem 3 arcos narrativos. Um deles conta os últimos anos da vida do Trotsky, quando ele teve que sair da Rússia e buscar asilo aí pelo mundo. O outro eixo narrativo conta a história do assassino do Trotsky, desde a sua formação ali como parte da revolução do Stalin. E o terceiro fio narrativo conta a história de um escritor que acaba conhecendo este homem que amava os cachorros, que vai lhe contar a história deste assassino do Trotsky. E é muito maravilhoso o que o Padura faz aqui para fazer casar essa coisa da história com a ficção e o modo com que ele vai construindo essa figura do Trotsky, essa personagem histórica, com áreas também de romance, né? Claro, porque é um romance, e ao mesmo tempo apresentando a personalidade, a formação da personalidade do seu assassino, fazendo com que essas 2 histórias caminhem juntas, e no meio disso tudo ali é daquele escritor, que eu também adoro essa parte, na verdade acho que é uma das minhas partes favoritas, talvez a minha parte favorita seja a parte do escritor mesmo. E é muito massa, assim, eu fiquei sabendo sobre várias coisas que eu não sabia a respeito da Revolução Russa, a respeito da treta do Stalin com Trotsky, sempre consciente de que é uma narrativa ficcional, então isso, na verdade, deixou tudo mais interessante, porque a gente fica com o pé atrás ali, o que será que o Padura está romanceando, o que será que ele está descrevendo, mas é muito legal porque a gente entram em cena figuras como a Frida Kahlo, Diego Rivera, o André Breton, pessoas que passaram ali pela trajetória do Trotsky. E a gente vai acompanhando, então, a história com H maiúsculo e as histórias com H minúsculo. E é muito maravilhoso o que ele faz aqui mesmo. Também farei vídeo sobre ele em breve. E eu fiz essa leitura junto com o Igor, da Estante em Mim, que é um perfil que tem lá no Instagram. E ele já colocou as impressões dele sobre o livro, eu adorei. Recomendo que vocês passem lá para saber mais. Mas por enquanto é isso, logo logo a gente vem falar sobre o Padura. E se você quiser comprar este ou qualquer outro livro da editora Boitempo, pelo site da editora você consegue ajudar o Literatame com uma pequena comissão, só usando o link que vai aparecer aqui embaixo. Isso faz muita diferença pra gente que cria conteúdo de forma independente na internet, então já te agradeço se você levar isso em consideração. Depois eu terminei de ler A História da Sexualidade, volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, do Foucault. Eu comecei essa espécie de projeto bem descontraído, bem aos moldes do Literatame. Se você está aqui há mais tempo, você sabe que eu não costumo funcionar bem com cronogramas de leitura, nada disso. Quando eu proponho uma leitura conjunta, é tudo muito livre. E foi assim que eu fiz essa leitura do Foucault, junto do Caio, do Rede de Intrigas, que também é um perfil no Instagram, que tem um podcast muito legal. E ele topou, então, criar essa hashtag Eu Leio Foucault. E a gente foi lendo, ele terminou de ler bem antes de mim, eu tava lendo bem devagar mesmo, porque o Foucault é complicado, gente. E aqui ele vai... Então, o que ele quer fazer, né? Ele quer traçar um panorama histórico da sexualidade. E ele começa, então, com este livro, falando sobre discursos da sexualidade, sobre como a sexualidade, o que a gente entende por sexualidade vai sendo moldado pelo discurso que se constrói acerca dela e sobre ela, e de que modo esse é um discurso também político, enfim. Eu vou fazer vídeo sobre ele, com certeza também, mas eu preciso organizar tudo para conversar com vocês melhor sobre Foucault, porque eu também tive a sensação quando eu terminei, que o Foucault a gente só entende mesmo quando termina a leitura, sabe? Ele repete muitas vezes a mesma coisa, mas de formas diferentes, e aí às vezes algumas coisas que a gente não captou da primeira vez que ele falou começam a fazer mais sentido mais pra frente. Mas eu vou continuar fazendo a leitura, quero ler os outros volumes também, e logo logo a gente conversa sobre História da Sexualidade, A Vontade de Saber, volume 1. Inclusive este aqui foi publicado pela editora Record, o selo Paz e Terra, e tem tradução de Maria Tereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhom Albuquerque. Depois eu li Poesia Portuguesa, Não Leiam Delicados, este livro, 100 poemas de Jorge de Sena.
organizados pela Gilda Santos para a editora Bazar do Tempo, para essa coleção aqui da Bazar do Tempo, coleção Atlântica, que é muito linda, que traz poesia em língua portuguesa. Muito bonita essa edição mesmo, assim, e é uma edição gostosa de ler. E eu adorei conhecer o Jorge de Sena. O Jorge de Sena, ele tem uma poesia mais séria, diferente do que eu tava lendo ultimamente. E então eu senti uma, não exatamente dificuldade, mas não foi tão fácil assim entrar na poesia dele, ser tocada assim pela poesia dele tão profundamente, mas quando aconteceu foi lindo. E eu quero destacar principalmente os poemas que ele faz inspirados em música clássica. Na verdade, como é uma reunião de vários poemas, aqui a organizadora escolheu alguns poemas deste livro aqui, ó, Arte de Música. E foi muito maravilhosa a experiência de ler esses poemas, ouvindo as músicas que os inspiraram. Eu adorei, gostei muito. E a gente vai falar sobre Jorge de Sena em breve, no próximo quadro de Mais Poesia, que vai sair logo logo aqui no canal. Mas enfim, é isso, adorei muito mesmo. Quem me enviou foi a Bazar do Tempo, eu não conhecia mesmo Jorge de Sena, mas gostei muito. Depois eu li Santuário, da Maya Folks, publicação da editora Macabeia, que é um livro de contos que se conectam por este cenário, que é a cidade de Santuário, uma cidadezinha de interior. E além dessa conexão pelo cenário, há também uma conexão pelas tristezas da vida desses personagens, e cujas histórias, então, eles vão aparecendo, reaparecendo em outros contextos, e as suas histórias vão formando ali a história maior, que é a história dessa cidade, que representa muitas cidadezinhas de interior, principalmente aqui do Brasil, né? Eu tô pensando no Brasil, na verdade. E foi muito legal conhecer a literatura da Maya por aqui, porque eu já acompanhava o trabalho dela na internet, já inclusive indiquei ela aqui algumas vezes. Ela tem o site Bibliofilia Cotidiana, em que ela analisa obras de literatura brasileira contemporânea. E esse, então, é o seu 5º livro, que veio numa edição super bonita aqui da editora Macabeia, com ilustrações da própria autora. Ele vem também com um mapa, com um cartão postal, tudo isso tá lá na biblioteca, mas tudo acrescenta assim, a experiência de leitura, sabe? Então foi muito bacana. Eu já gravei vídeo sobre ele, deve ser o próximo vídeo que vai sair aqui no canal, junto de um texto lá no site. Então fica de olho se você se interessou. Eu li mais poesia neste mês. Li o livro Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, com tradução da Ellen Maria Vasconcelos, pela editora Moinhos. A Natália é uma poeta que nasceu na Bielorrússia, mas mora na Argentina. E ela tem essa coisa... Os poemas dela têm essa coisa da ancestralidade, de um quê de magia ali relacionado à identidade feminina, às identidades femininas que formam esse eu lírico. Tem essa coisa das tranças que a gente vê já no título, né? Mas é como se fosse mesmo um trançado, um emaranhado ali, que formam um livro, como se esses poemas formassem esse trançado, esse emaranhado. Enfim, vou também me preparar para falar melhor sobre ele, com mais profundidade, no vídeo de Mais Poesia, mas por enquanto eu já li um poema deste livro e um poema do livro do Jorge de Sena lá no Instagram do Literatame pro projeto de poesia na segunda. Então quase toda segunda-feira eu trago a leitura de um poema lá pro Instagram. Se você tem interesse em ler algum poeminha aqui da Natália ou do Jorge, ou enfim, qualquer outro, passa lá para assistir. Também sinta-se à vontade para participar, é só usar a hashtag Eu Adoro. Mas é isso. Mais uma publicação aí da editora Moinhos, em literatura latino-americana, que eu adoro. E por fim, mais ou menos importante, eu terminei o mês lendo o livro Crocodilo, do Javier Contreras, que foi o nosso livro do mês no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. O Clube de Literatura Brasileira Contemporânea foi criado pelo Humberto Conzo Júnior lá no Facebook, e ele me convidou para ser uma das mediadoras e curadoras do clube, então somos nós dois que tocamos agora esse projeto. Quem escolheu a leitura do mês foi o Humberto, este livro aqui. O clube está aberto para todo mundo, eu vou deixar o link aí embaixo, mas é facinho só entrar para participar das leituras conjuntas, participar das discussões e receber os posts também. Mas, gente,
Gostei demais desse livro aqui também. Ele me lembrou um pouco o livro do Marcelo Soriano nesse sentido de trazer um protagonista que não é exatamente cativante, mas que ainda assim nos envolve ali na sua história. Então eu gosto dessa capacidade que alguns autores têm de trazer personagens dos quais a gente discorda em alguns momentos, mas ainda assim com os quais a gente consegue estabelecer uma relação de empatia. E é o caso aqui do protagonista deste livro, que é um pai que acaba de perder o filho para o suicídio. E aí ele precisa lidar primeiro com a dimensão que esse suicídio toma, porque o filho dele era uma personagem importante, uma personalidade importante no seu meio artístico. O próprio pai também é importante no meio jornalístico. E aí primeiro ele vai lidando com isso por fora, com as aparências desse suicídio, para depois ir se aprofundando no que esse suicídio foi causando dentro dele, nas mudanças nas estruturas que esse suicídio balançou. E é um livro que faz a gente pensar em muitas coisas. Também vou fazer vídeo sobre ele com certeza, mas fiquei até arrepiada agora. Gostei muito mesmo desse livro, de verdade. E a edição tá super bonita da Companhia das Letras, então fica aí mais uma indicação. Então foi isso, estes foram os livros que eu li no mês de agosto. Eu comecei o vídeo dizendo que foi um mês muito bom de leituras, porque eu fiz leituras ótimas, não pela quantidade de livros, mas pelo que esses livros me causaram mesmo. E eu acho que muitos deles aparecerão aí nas minhas melhores leituras do ano. Vamos ver, fiquem de olho. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Me diz aí embaixo o que você leu neste mês. Eu adoro saber o que vocês têm lido. Eu geralmente até escolho as minhas próximas leituras por indicações de vocês, então não deixem de me dizer o que vocês leram. Me digam também se vocês já leram algum desses livros. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!